A concessão do Parque do Ibirapuera, da iniciativa privada, é uma proposta defendida pela Prefeitura desde o ano passado. Entretanto, mesmo após a licitação ter sido efetuada, questionamentos na Justiça acabaram adiando a assinatura do contrato até que um plano diretor fosse elaborado. Então, para compreender melhor essa situação e seus impactos, nós vamos conversar com o professor Pedro Luiz Costes, que é professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, e participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Tudo bem, professor? Bom Como dia. vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Bom dia. Nós falamos desse assunto, hein? Sem dúvida. Em junho, não é isso? Em junho do ano passado, aqui no Jornal da USP, nós já chamávamos a atenção para alguns aspectos que continuam relevantes. E quais eram esses aspectos, né? Um deles era o manejo das árvores e demais plantas do Ibirapuera. Não estava claro como seria feito o manejo das árvores, né, e demais plantas, que prioridade seria dado ao plantio de espécies nativas na região e o concessionário, por exemplo, se ele poderia utilizar ou introduzir livremente espécies exóticas, que são espécies que não pertencem à flora local e podem até mesmo se transformar em espécies invasoras, né, que acabam aí se proliferando de maneira descontrolada e prejudicam as demais espécies. Naquela ocasião, alertávamos para o fato de que havia no edital uma preocupação grande, né, com equipamentos e com a sustentabilidade financeira dos parques, não só do Ibirapuera, mas de outros parques que estão nesse pacote de concessão. Mas não havia um detalhamento sobre o manejo das plantas, né, como ele deveria ser feito, nem diretrizes gerais, tendo em vista que a legislação é pouco específica. E, na ocasião, também recomendamos aos vereadores, né, que eles prestassem atenção a esse problema e pensassem em uma legislação que disciplinasse a gestão correta das áreas verdes que formam os parques da cidade. Então, recentemente, o Ministério Público e o vereador Gilberto Natalini questionaram a concessão judicialmente, considerando possíveis danos ambientais. Então, tudo aquilo que a gente comentou já há mais de um ano foi levado em consideração. Não digo que tenha sido mérito da matéria, mas nós já mostrávamos que o edital de concessão ele era muito vago em determinados aspectos. Ele se preocupava muito com a sustentabilidade financeira da concessão. Obviamente que isso, dentro de uma perspectiva de concessão, isso tem que ser considerado, levando aí a perspectiva que isso é para 35 anos, mas você não pode relegar a um plano totalmente secundário o manejo das áreas verdes, que é, na verdade, a função, né? Essas áreas verdes são a razão de ser dos parques, né? E recentemente, então, o vereador Gilberto Natalini e o Ministério Público começaram a questionar esse edital, e a Justiça estabeleceu que para a concessão, que a concessão fosse concretizada, seria necessária a elaboração de um plano diretor para os parques. Do ponto de vista do manejo das árvores, gramados e forrações, houve um detalhamento sobre como deve ser feito esse manejo, especialmente em relação às árvores, mas ele ainda é genérico em relação à vegetação de menor porte. Aqui eu vou me ater mais especificamente às questões relacionadas às áreas verdes. Há outros questionamentos em relação a equipamentos, né, aos prédios, como deve ser feita a manutenção, qual o uso que deve ser dado, se você pode permitir grandes grupos ou não dentro do parque, enfim, há outros aspectos que estão sendo considerados nesse plano diretor. Eu vou me ater mais especificamente ao manejo das áreas verdes, né? Então, do ponto de vista do manejo, né, dessas áreas verdes, né, das árvores, gramados e forrações, houve esse detalhamento, mas, por exemplo, em relação às forrações, o plano menciona que deverão ser utilizadas espécies de fácil cultivo nos canteiros. Não há indicação de quais espécies poderão ser utilizadas, abrindo espaço para um eventual uso de espécies exóticas que poderão se tornar espécies invasoras. Em relação às árvores, há um detalhamento grande, mas espécies menores, né, arbustos, forrações, isso não está especificado. E o importante é que tudo isso deveria ter sido especificado antes que o edital de concessão fosse lançado, o que acabou gerando um vício, ou seja, você faz o edital, você tem uma empresa que, em princípio, obteve a concessão,
mas o contrato, obviamente, foi adiado até que esse edital, ele seja, esse plano diretor, ele seja concluído. Então, também há a denúncia de que nas audiências públicas para a elaboração do plano diretor, houve a presença de um grande número de funcionários da empresa vencedora. Segundo Gilberto Natalini, a estimativa é de que 40% dos participantes eram funcionários da empresa vencedora da licitação. Então, você tem um viés muito grande em tudo isso. Primeiro que o plano diretor, ele deveria ter sido feito antes. Ou então, essas regras deveriam constar do edital. Isso não foi feito. Então, nós alertávamos para isso há mais de um ano. Isso entrou agora em questionamento. Então, uma vez tendo sido escolhida a empresa, vai ser feito o plano diretor que vai direcionar, né, teoricamente vai organizar como ela deve fazer o manejo. E durante a elaboração do plano diretor, o que essa empresa faz? Ela manda uma boa parte dos seus funcionários participar da audiência pública, né? Então, uma pergunta, né? Por que essa pressa toda em relação a esse edital? Não teria sido muito melhor fazer o plano diretor antes, especificar como a área deveria ser, essas áreas verdes deveriam ser geridas, né? Enfim, quais são as diretrizes fundamentais que orientam a organização desses parques? Por quê? Como ficou caracterizado, essa pressa toda não adiantou de nada, porque era alguma coisa, se a prefeitura ela queria resolver isso já no ano passado, no segundo semestre, isso se adiou por mais um ano. Eu não estou entrando aqui no mérito se a concessão é um bom caminho ou não. Eu estou dizendo que dentro da estratégia que a prefeitura adotou, né, de conceder esses parques, ela adotou o pior caminho que, numa tentativa de simplificar o processo, ela fez com que esse processo fosse questionado seriamente na justiça, né? Então não teria sido melhor, natural, elaborar o plano diretor antes que o edital de concessão fosse apresentado? A gente precisa ficar atento para vícios que comprometam por muitos anos um patrimônio que é da cidade, não só o Parque de Ibirapuera, mas outros parques que estão no pacote, né, porque junto com o Ibirapuera foram licitados 5 espaços, que é o Jacinto Alberto em Pirituba, Jardim da Felicidade também em Pirituba, Eucaliptos no Morumbi, Tenente Brigadeiro Faria Lima no Parque Novo Mundo e Lajeado em Guaianazes. Então a gente está lidando com um patrimônio extremamente importante para a cidade, e essas questões, elas não são meros detalhes, elas vão fornecer as diretrizes sobre a gestão desses espaços verdes, né, para que a gente consiga manter a qualidade desses espaços, evitar que haja um prejuízo que pode se estender aí ao longo de vários anos, né? Então, não eram questões supérfluas. E o questionamento na justiça mostra que isso foi realmente alguma coisa relevante, que já a gente alertava para isso já em junho do ano passado. Muito bem, portanto, nada decidido ainda. Nada né? decidido. Nada decidido. O assunto continua. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da pós-graduação em Ciência Ambiental, do IEE. Tem o canal no YouTube Ambiente é Nosso Meio. Você tanto pode nos ouvir aqui na rádio, como depois acompanhar esse videozinho. Né? O professor grava, compartilhar esse vídeo com os temas de meio ambiente que são abordados semanalmente aqui pelo professor. O Ambiente é Nosso Meio. Vai lá, acompanha, compartilha. E muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos. Até a semana que vem.